The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details. Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. E estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers, Otago Access Radio FM. E você sempre pode nos acompanhar pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E hoje, mais do que acompanhado da minha querida esposa, estamos aqui nós dois acompanhados de um casal de amigos muito especial, que vai ser o primeiro programa de entrevista do Conexão Sul-América, desde que a gente começou, né? Desde que a gente assumiu o leme desse... Mas estamos aqui hoje com o Chico e com a Dani. E aí, como é que estão as coisas? Achou que era o Peterson, né? Não era, gente. Nossa! É mesmo, gente. Todos querem um dia. Mas conta pra gente aqui, quem é o Chico, quem é a Dani? Explica aí pra gente. Eu primeiro? Vai lá. Não, meu nome é Francisco Chico, eu sou mineiro de Belo Horizonte, a gente morava em Ouro Branco, no interior de Minas, e eu sou professor de filosofia, e a gente resolveu mudar pra cá. Não sei o que mais tem que falar, não. Você é presente aí, Dani? Bem resumo. Meu nome é Daniela. Aqui eles me chamam de Daniela, eu entendi hoje. Daniela. Eu sou arquiteta, eu morava em Ouro Branco, gente. Ouro Branco não sai da pessoa. E é isso, também sou de Minas. Vocês são nascidos em Ouro Branco? Não, eu nasci em Patinga. Uhum. Chico nasceu em BH, mas cresceu em Betim. Sou de Betim. Ah, tá. Não, bacana. Aí mudaram pra Ouro Branco quando? Como que foi isso? Vocês se conheceram lá? Não, a gente se conheceu na PUC, que eu fiz arquitetura e o Chico, além de filosofia, fez relações internacionais. E aí a gente se conheceu lá no campus com amigos em comum, e aí começamos a namorar, não sei o que e tal, juntamos, tivemos filho, e aí quando o Dudu, que é o nosso filho, fez 2 anos... Ele ia fazer 2 anos, na verdade. Quando ele começou a andar, ele ia pra varanda do prédio, assim, a gente morava no apartamento e tal. Ele ficava olhando a rua lá de cima da varanda. Aí a gente descia pra dar uma volta no quarteirão com ele, sabe? Aquela coisa assim de menino preso no prédio. Uhum. E eu cresci em Ouro Branco. E aí eu falei com o Chico, Ouro Branco, cidade segura, aqui perto de BH, você tá fazendo, né? Ele tinha acabado de passar do doutorado. Já terminou aí as disciplinas do doutorado. Vamos embora, vamos sair daqui. Aí vamos recomeçar num lugar melhor pra criança. E aí fomos para Ouro Branco, alugamos uma casinha lá e foi maravilhoso. Vivemos 5 anos muito felizes. Dá um pouquinho de liberdade pro Dudu. Só de ter quintal, terra, árvore. A gente tinha horta, ele cuidava, plantava com a gente, ajudava a cuidar dos canteiros. Qualidade de vida. Agroboyzinho. Total. E vocês estão juntos há quantos anos? Esse ano... 13. 13? Desde 2009. É quase igual a gente, né? A gente tá junto há quanto, boa? Errou. Não, quase. Há 12 já? 2011, né, que a gente começou. Não, então vai fazer 12 agora em... Não, já... Gente, se for olhar o tempo de rolo, já tem 12 já, ué. É o tempo de enrolação que você fez comigo, né? Então. Verdade. Não vou entrar nesse detalhe, não. Vamos deixar isso aí. Pra falar nisso, a gente nem comemorou nossos 13 anos. A gente nunca comemora. Foi recente agora? Foi 21 de novembro, um dia depois do meu aniversário. Nossa, cara. Eu pedi ela em namoro no dia do meu aniversário, ela falou não. Aí a gente acordou no dia seguinte, ela me pediu em namoro. Presentão, hein? Não, é o dia do aniversário dele. Como é que vai ser uma data nossa se o dia já é dele? Tem que ser uma data só nossa. Você já tinha planejado, mas você já pensou, não vou gastar dinheiro com 2 festas, né? Vou pedir aqui no dia do aniversário que não tem erro. Aí ela entendeu o seu... Eu falei, não, senhor. Eu sempre adorei fazer festa de aniversário, então eu já aproveitava e fazia as 2 coisas. Mas pode ser 48 horas de festa, entendeu? Tipo, não precisa ser 24 horas de festa. É uma boa estratégia também.
Eu estive em Ouro Branco, cara, eu lembro muito pouco de lá, assim, Você lembra só da Serra, inesquecível Serra. Basicamente, é quase isso. Eu lembro muito do polo esportivo lá, porque eu estive lá pra disputar com o handball. Tem aquele polo esportivo que tem na parte de baixo da quadra, tem um alojamento. Ainda existe esse polo esportivo lá? Sim. Eu nem sei. Porque, cara, eu fui lá, eu tinha 16... Eu acho que a primeira vez que eu fui eu tinha 15 anos e depois eu voltei em outro campeonato lá, 16, 17 anos. Então isso aí foi por volta de 2000, 2001, sabe? E já tinha esse polo esportivo lá, pelo menos. E a gente ficou alojado nesse alojamento da quadra. Sinto muito. Cara, pra criança foi uma maravilha. Hã? É o Geng, Jogos Estudantis de Minas Gerais. Não, era Jimmy. Jim. Eu não sei nem se o Jimmy ainda existe, se ele se mudou de nome, alguma coisa, mas assim, na época a gente disputava o Jimmy. Que era basicamente a mesma coisa, no fim das contas, né? E aí a gente foi pra lá pra jogar handball. E assim, pra criança foi maravilhoso, porque você ficar... Primeiro que você tá longe dos pais, isso aí já é uma liberdade. Já é maravilhoso. Criança, assim, eu era adolescente, né? Mas pra você estar longe dos pais, tá ótimo, né? E segundo que, tipo assim, você tá naquela farra, cara. Tá num quarto lá, aquela bagunça danada. Mas eu acho que a lembrança mais engraçada que eu tenho de Ouro Branco, a gente tava andando pela rua lá, e eu lembro de ver uma loja de roupa em algum lugar, não sei explicar onde, que eu não lembro direito da cidade, mas aí tinha uma placa lá, tipo, de promoção, sabe? Aí tinha lá, jeans, vou julgar os valores, tá? Não lembro quanto que era. Jeans, R$20. Camisa polo, R$10. Linguiça caipira, R$12 o quilo. E eu falei, cara, como assim? Eu não consegui entender por que a loja de roupa tava vendendo linguiça caipira. Por que não, né? Por que não? De mercado, entendeu? Eu achei que você fosse falar promoção e pra menina. Ah, não, também... Essas placas de interior são muito clássicas, né? Promoção pra menina. Em Martin Campos tem... a gente, às vezes, tirava foto das placas que tinha algum erro engraçado, sabe? Lá tinha, perto da minha casa, tinha lá, vende-se frangos vevos e abatidos. Tinha um rumo frango-se. Tem um rumo frangos também, né? É verdade. Rumo frango-se, de verdade. Lá em Ouro Branco tinha um açougue que chamava Buenos Aires. Buenos Aires. O pessoal é criativo, né? Eu acho válido. Vocês moraram lá por quanto tempo? De 2017 até antes de vir pra cá, 5 anos, né? Uhum. Pois é, e aí? Por que vocês vieram pra cá? Pra esse país gelado? Você não quer falar, não? Não, pode. Bom, Não, mas sei peraí, lá, long story short. Gelado, Ouro Branco também não é quente, então a gente também tá assim... Vocês não estão sofrendo com o frio daqui, né? Não tanto quanto a gente poderia. Resumo da ópera é que a gente veio, eu acho, mais em função do Dudu, né? De, tipo assim, tá num lugar pra dar oportunidades pra ele que, de outra forma, a gente não seria capaz no Brasil, mas isso também passa pelas nossas próprias perspectivas profissionais, assim. Quer dizer... O campo da arquitetura, a Dani pode falar muito melhor do que eu, mas na questão da educação no Brasil, né? Eu acho que as pessoas estão cientes de como é difícil viver sendo professor no Brasil e, assim, seria... o clássico, né? Professor, você só dá aula? Você trabalha também ou só dá aula? E enquanto pesquisador, coisa que o Rafael também sabe, né? A gente é visto como, sei lá, né? Como quase não é nem um pária, mas um parasita do Estado, então... E piora muito quando são cursos como os nossos, que, tipo assim, são cursos de ciência básica, digamos assim, né, cara? Filosofia, biologia, se você não tá fazendo uma coisa absolutamente aplicada, né? Exatamente. Então, assim, foram anos de dedicação, né, na construção de uma carreira e que você olha, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, a gente chegou e é impressionante a quantidade de empregos disponíveis e que são empregos, entre aspas, básicos, mas com os quais você consegue ter uma qualidade de vida muito alta, né? Muito diferente do que é no caso do Brasil. Então, sei lá, eu teria que ter 10 turmas para poder ganhar R$1.000, por exemplo, que é um negócio... Isso é uma proposta de emprego que existe. Real. Rolou. Então, meu Deus. Eu sei bem o que você tá falando, cara, porque eu vi assim, eu não tive a proposta de emprego. Eu tô falando, quando eu tava procurando, quando tinha acabado, eu tava no meio do mestrado nessa época. Eu vi várias propostas assim, oferecendo abaixo do salário mínimo, saca, velho? Era proposta indecente mesmo, assim, absurda, saca? E eu vi, não era só na minha área, nas nossas áreas, né, assim, quem mexe com ciência básica, como eu tava falando, assim, né, cara, era proposta que era... E você não tinha outra coisa assim, né, cara? Você não tinha... Quando aparecia um outro concurso que dava pra você fazer...
era aquela, você estava entrando numa área que já tinha, sei lá, a gente estudando há 10 anos para entrar, que era uma coisa extremamente disputada, aí você ia levar um tempo para poder tentar, talvez, ter a chance, uma vaga, 2 vagas. Então, assim, acaba que é inviável no fim das contas, né, cara? Exato. E assim, diga-se de passagem, a gente sempre teve muito privilégio, tanto a Dani quanto eu, e consequentemente o Dudu também, mas mesmo tendo esses privilégios, a gente, né, era uma vida muito controlada, num certo sentido, assim. Então, pensando, né, no longo prazo para o Dudu, mas também perpassando as nossas próprias vidas profissionais, que, né, a gente só tem essa, bom, que eu saiba. Então a gente quis tentar conseguir construir, né, uma vida, num certo sentido, melhor para nós 3. Fala aí da arquitetura, não? Não, a questão da arquitetura é mais que, assim, a arquitetura no Brasil, a gente... É muito difícil você ter um trabalho CLT. É praticamente impossível. Eu não tenho carteira, nunca precisei fazer a minha carteira de trabalho. E eu tenho experiência desde 2005 na área. Mas é assim, você vai fazer entrevista de emprego, a pessoa fala assim, não, beleza, pode vir amanhã, te dar a chave do escritório e você chega amanhã no dia seguinte. E é muito inseguro, sabe, assim, tudo. Porque eu acho que a ideia, realmente, é quando a pessoa se forma em arquitetura, é abrir seu próprio escritório. E beleza, sabe? Fazia isso, né? Tinha os projetos com os meus clientes e tudo. Só que para eu ter um nível de ganho, assim, que eu acho que era ok pra gente ter uma vida confortável, eu tinha que trabalhar muito. E aí, nessa primeira infância do Dudu, foi uma coisa que a gente realmente abriu mão, assim, porque a gente acha que era importante a presença, né, na primeira infância dele. E que depois eu fiquei falando assim, velho, se eu for trabalhar tudo isso que eu preciso, que eu fiz as contas aqui e que eu preciso, essa quantidade de clientes que eu preciso ter, essa equipe desse tamanho que eu preciso ter, pra ter o ganho que eu acho que eu preciso pra ter uma vida confortável, a minha vida simplesmente não vai ser confortável, porque eu vou estar só trabalhando, vou perder meu filho crescendo, vou perder meu marido, sabe, não vou estar vivendo essa vida que eu tô construindo. Vou trabalhando só pro meu futuro. E eu quero trabalhar pro agora também. E ela fez as contas mesmo. Tava no papel. Aí, literalmente, botou no papel e tal. E aí eu falei assim, eu prefiro, vamos pra um outro lugar onde esse caminho, assim, seja um pouco menos... que eu consiga balancear melhor. Onde haja um equilíbrio, isso que eu ia falar. Onde haja um equilíbrio. E esse é o Dudu. Dudu tá presente aqui, gente. E ele tá de fone ali, então foi mal. Ele deu uma gritada. Mas é isso mesmo, o que eu percebo sempre quando converso com brasileiros que vieram pra cá, é que não consegue ter esse equilíbrio no Brasil entre trabalho e vida pessoal, né? Ou vive pra trabalhar, ou... o casal, um não trabalha, fica em casa, enquanto o outro sustenta. Então, assim, eu acho que esse é o principal motivo para a maioria mesmo dos brasileiros que vem. Essa é uma diferença palpável aqui, né? Porque, assim, independente... Aqui, uma das coisas que a gente pode falar, porque eu acho que muita gente romantiza muita coisa quando tá fora também. Mas uma coisa que é um fato é que aqui não tem bem subemprego, né? Tipo assim, você consegue ter uma qualidade de vida com um emprego muito básico, um emprego que no Brasil você não teria de jeito nenhum, uma qualidade de vida bacana. Então, assim, no fim das contas, você consegue viver. Porque eu acho, as pessoas... Tem essa romantização do trabalho excessivo no Brasil, né, cara? Eu vejo isso muito porque meu pai é um cara que sempre teve 2, 3 empregos. A vida inteira. A vida dele foi essa, saca? Trabalhando pesado, padaria, fazenda, banco, enfim. Ele sempre teve 2, 3 empregos. E aí eu vejo muita gente falar, tipo assim, tratar isso como, tipo assim, enxergar nele um efeito positivo da meritocracia, sabe? Como se existisse a meritocracia. Mas na prática ele abriu mão da vida dele pra fazer isso. Então, que meritocracia é essa, cara? Beleza. Ele deu uma condição de vida, assim, como vocês falaram que vocês eram privilegiados, eu também fui privilegiado, saca? Meu pai me deu uma condição de vida muito boa. Só que assim, abriu mão da vida dele pra isso, cara, isso não é justo. Tem a consequência, né, disso. Exatamente. Então assim, agora depois de muito tempo, cara, depois dos 60, que começou a fazer uma viagenzinha aqui, uma viagenzinha ali, ter a possibilidade de fazer alguma coisa na prática, sabe? E eu acho que
isso não é vida, cara, sabe? Assim, você tem que procurar uma maneira de, sim, você tem que trabalhar e tem que sustentar, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma qualidade de vida, você tem que ter a possibilidade de fazer alguma coisa fora do trabalho. Sua vida não pode ser só trabalho. E a gente vê, o pessoal aqui tem muito essa filosofia, né? Essa ideia... A gente veio buscando esse equilíbrio mesmo, de vida pessoal com trabalho e de contato com natureza, né? Que é uma coisa que a gente teve mais em Ouro Branco, quando a gente saiu de Belo Horizonte e foi para Ouro Branco, foi porque lá tem a serra linda, maravilhosa, e tem as cachoeiras, mata e tudo, e a gente falou assim, olha, a gente adora acampar. A gente já acampou, tipo, beirada da estrada? Não. A gente acampa onde, né? Campings e quintal da casa das pessoas. É um acampamento Nutella. Então, deixa eu refazer. A gente adora dormir na barraca. Isso aí rolou uma propaganda enganosa. Já vou até adiantar aqui, porque você tava falando, vão acampar com a gente e tal. Falou comigo, eu falei, vamos, mas aí já contaram na hora. Não, mas é acampamento Nutella. Porque eu cheguei falando pro Chico, eu gosto muito de acampamento. Depois que a gente tem filho, sabe? Acampamento, se não tiver um chuveiro quente, uma cozinha, não serve. Mas a Dora, a primeira experiência de acampamento dela foi depois de quantos anos a gente tava junto já? Uns 7. Porque você tem pouco tempo, né? Assim, foi bem recente. E eu doido pra acampar traumática, e não consegui inclusive. Então vai com a gente, cola lá na nossa Esse acampamento aí eu animo. Isso. Nutella. Aqui, assim, a gente não teve oportunidade de acampar e se depender da Dora, tem uma chance de não ter. Não, mas aqui eu acho que eu animo, porque aqui não tem, pra começar, não tem cobra aqui, né? Isso. Né? Já é um ponto pra Nova Zelândia. Então... Tem umas aranhas aí, mas diz que não tem nenhuma aranha assim, super não tem perigoso. Um bicho venenoso, né? Peçonhento? Você fala assim, que é um risco muito grande. Isso, assim, tipo, no mato, dos lugares que você gosta de acampar, não vai ter. Eu gosto também, deixa tu fazer uns 14 anos. Aí a gente vai. É estranho, né, cara, a diferença de... como é impactante a sua vida, a sua experiência ao longo da vida. Tipo assim, a gente morou no Brasil e Tailândia. E os dois lugares tem muita serpente. Tem, sim, relativamente muito, né? Não é tanto assim, mas se você vai pro mato, você fica alerta. Você não viu nenhuma, né? Então não tem tanto. Mas você fica alerta, né, cara? E eu lembro que teve um dia que eu tava caminhando aqui numa região de mato e tal, tava fazendo tipo uma trilhazinha e tinha uma corda no chão e eu assustei, saca? Tipo assim, você tá tão acostumado com isso, na prática você sabe racionalmente que o país não tem serpente, mas assim, na hora eu falei, olha aí, uma cobra, saca? Olha, mentiram pra mim. A gente dá essa assustada. Isso é uma vantagem evolutiva do ser humano. Você acredita que eu já fiquei imaginando, tipo, nossa, imagina se eu ver uma cobra, eu vou sair no jornal. Fui a pessoa que achou uma cobra na Nova Zelândia. Ficar famosa. Assim, ainda tinha que ser imigrante. Tinha que ser imigrante. Foi você que trouxe na mala. Você que trouxe, você é presa ainda. O que vocês estão achando da Nova Zelândia até agora? Bonito? Pode ir primeiro nessa aí. De Invercargill, né? Porque vocês já vieram direto pra cá. Eu adoro essa cidade. Adoro essa cidade. A gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi Queen's Park, a segunda coisa foi a biblioteca. Eu falei, pronto, não preciso de mais nada, tô de boas. É porque, assim, na hora que a gente chegou no Queen's Park, chegou naquele parquinho que tem negócio de água, que tem um piso de borracha, que tem brinquedo de tudo que não tem jeito, tem aquela rodinha do hamster lá, e as crianças subindo nas árvores, nossa, e a gente soltou o Dudu ali, falei, era só isso que eu queria. Era já tá só tranquilo, isso né, que eu queria. Aí a gente chegou na biblioteca, não era só aquilo que eu queria, era isso, era isso também. Aí entramos na biblioteca, tem um negócio de xadrez gigante pra criança. As crianças não precisam ficar caladinhas. Tem a área de criança, elas podem correr, legal, elas podem conversar. Sabe, tem um monte de brinquedo que faz barulho. Pra criança, né? E tem um monte de atividade fora de escola. O Dudu faz parte do clube do Lego. E que legal. E ele tá nos escoteiros, sabe? Tipo, bacana, né? Esse tipo de coisa. Ouro Branco tem mais ou menos o tamanho de Invercargill. E não tinha até escoteiros em Ouro Branco, mas a gente era a partir de 7 anos, então a gente nunca foi olhar, porque ele fez 7 agora. Mas a gente não podia, sabe, soltar a criança, assim. A gente pode soltar ele aqui, botar ele lá no clube do Lego e sair, fazer outra coisa e voltar daí 1 hora, sabe? Tem que ter essa confiança, assim, de que a gente pode soltar ele pra ele se desenvolver. Nossa, me falaram assim, isso não é só Invercargill, isso é, toda cidade aqui vai ter um parque bom, uma biblioteca boa, não sei o quê, mas eu ainda tô assim, pronto, é aqui que eu quero ficar. Eu vim pra cá, já tá apegada, né? Já tô apegada, é isso que eu queria. Vocês chegaram a andar um pouco aqui? Na Nova Zelândia? Tipo assim, já deslocaram um pouco, foram em outras cidades? A gente foi em Christchurch só, né? Mas foi uma viagem, foi um bate e volta naquele esquema, inclusive, que você nos indicou
Transfer Car? Não acho lembro. Que é esse mesmo nome. Eu também alguma coisa assim. Não guardei, não, mas... Então foi só isso que a gente fez. E fomos em Queenstown, né? Duas vezes. Que é pertinho aqui, mas só isso. Mas voltando à pergunta anterior, a questão da Nova Zelândia, assim... primeiro que tem isso, eu acho que o fato de ser muito parecido com Ouro Branco em relação ao tamanho da cidade faz com que a gente se sinta bem à vontade, assim, de alguma forma ambientado. Uhum. E a segunda coisa é que, aí me expondo um pouco, mas obviamente sem comprometer mais ninguém, eu me redescobri aqui com muito mais energia, mas aí isso volta também à questão anterior, que é por que a gente mudou para Nova Zelândia, né? Que é assim, parecia que tinha um peso vivendo no Brasil nos últimos anos que eu só consegui, entre aspas, me livrar dele ou de alguma forma superá-lo estando aqui. Então, assim, consigo fazer muito mais coisa, eu rendo muito mais, eu tenho muito mais vontade, muito mais disposição para as coisas. Então, sei lá, recentemente eu voltei a fazer academia, gosto muito de andar aqui, gosto muito de ficar lendo coisas novas, descobrindo coisas novas. Então, eu acho que esse sentimento, assim, entre aspas, né, bastante entre aspas mesmo, porque mantém muitas ligações com o Brasil ainda, inclusive profissionalmente, né, trabalho voluntário, mas com uma certa fuga, né, do que a gente estava sentindo lá, dessa opressão. Então, assim, né, sou muito grato de poder estar aqui nesse momento e de poder estar me redescobrindo e sentindo tudo isso de novo. E isso em tão pouco tempo, né? Vocês estão aqui há o quê? Exatamente. Vocês chegaram em setembro? A gente chegou em setembro. Pois é, 2 meses, 19 de 3 setembro. Meses. Nem 3 meses ainda. Não, e eu fiz essa observação já tem até bastante tempo, inclusive. Falei com a Dani tipo, uma semana. Assim, nossa, eu não sabia que eu tinha esse tanto de energia, sabe? Então, a situação no Brasil estava deixando a gente apático. Mas acho que todos nós, né? Eu e a Isadora tava assim também. Assim, você tá sempre agoniado. Sempre agoniado, sempre com essa sempre pressão mesmo. Parece um peso mesmo, né, cara? Assim, e isso tem muito a ver também, assim, obviamente que ele não tem nenhuma responsabilidade nisso, mas assim, o fato de a gente ter um filho fazia com que nós tentássemos atuar no sentido de ser tipo um filtro, né? Uhum. Então, assim, de bloquear muita coisa que tava, inclusive, né, na nossa própria rua, nas nossas próprias vizinhanças acontecendo, para que não chegasse nele, assim. Então, isso também era um peso muito grande que aqui a gente não está precisando lidar, né, tão diariamente quanto a gente tinha que lidar no Brasil. Muito bacana. E como que é a questão do inglês? Vocês já falavam inglês antes de vir? Porque isso é a grande questão de todo mundo, né? Toda vez que eu encontro com brasileiros aqui, como é que você tá com o inglês? Você já tá conseguindo comunicar? Você tá se sentindo burro também? Sim. Sim, por se comunicar ou se sentir burro? Sim, para as duas coisas, eu acho. A gente consegue se comunicar, mas se sentindo burro. Sim. E me comunico de uma forma burra. É muito diferente, né, cara? A maior dificuldade para mim é a questão do sotaque, né, do accent, porque é muito fechado, e assim, deveria ter procurado antes sobre isso, mas estava fazendo 1 milhão de outras coisas, e não sabia que ia encontrar um sotaque tão diferente, porque... Tão forte. E dizem que é mais forte aqui, né, do que no resto do país. Exato, porque a gente tá, né, bem ao sul, assim, então, essa questão do inglês, né, do inglês estadunidense, norte-americano, a gente lida com isso praticamente numa perspectiva diária, né, numa frequência diária. E, enfim, questão do soft power, questão da cultura, etc. E, então, a gente sempre teve esse contato muito grande com o inglês estadunidense, norte-americano. E a gente chegou a morar nos Estados Unidos por 3 meses. Então, essa parte, ela era bem tranquila. A gente assiste muito programa em inglês, etc. Pega bastante coisa. E aí tem a ver com isso que a Dani falou. Sim para as duas perguntas, né? Quer dizer, a gente sabe se comunicar, consegue se comunicar. Mas, por exemplo, falar no telefone com o sotaque daqui... O telefone toca, todo mundo tem. Gela. Meu coração vai na garganta toda vez. É verdade. E assim, como a gente tem o Dudu, no início o telefone tocou muito por conta da escola. E aí não dava pra ignorar. Né? Não dá, simplesmente. É entrevista de emprego? É escola? Meu Deus, o que aconteceu? A alfândega não, a imigração. A imigração tá vindo nos buscar. Dá muito medo. Esses dias no trabalho eu cheguei do café, tinha um recado assim, ligar pra Shannon da empresa tal. Eu fui mandar um e-mail pra ela. Escrito jamais. Vamos resolver por aqui mesmo, por favor, deu tudo certo. E o Dudu também já fala inglês, né? Como que vocês introduziram o inglês nele, na criação dele, desde
Então, Sempre? A pandemia no Brasil, a gente ficou 2 anos sem escola. E a escola voltou agora esse ano só, né? E no finalzinho do ano passado a escola voltou. Mas foram 2 anos com ele em casa. E até antes disso, a gente já tinha o costume de falar inglês em casa um dia por semana. Era o English Friday que a gente tinha em casa. Ah, legal. E aí a gente falava inglês entre nós mesmos, assim, só eu e o Chico, e pro Dudu ter contato com a língua. Uhum. Não exigia nada dele e tal, mas era pra instigar a curiosidade mesmo. E aí, com a pandemia, como ele ficou em casa o tempo todo, a gente tentou fazer isso um tempo, porém a gente tava, né, estressados, essas coisas, esses projetos. No primeiro dia da pandemia, a gente fez um cartaz com tudo que a gente ia fazer, tinha até chinês lá que a gente ia estudar. Era um idioma por dia, eu acho, a gente, sonhos altos. E aí, não deu certo, aí a gente conseguiu uma professora de inglês online, que é amiga do Chico da filosofia, que é uma Santa Rayane. E ela é um amor, assim, e era a única aula online que o Dudu conseguia ficar lá, 1 hora na frente do computador, sabe? Realmente conversando, aprendendo e tal. A importância da pedagogia, né? Porque ela ela falou assim, nos primeiros dias de aula, ela viu que ficar no livro não estava dando certo. Ela falou assim, do que ele gosta? Uhum. Gosta de Star Wars, gosta de Lego. Ela montou uma apostila de Star Wars, com exercícios de Star Wars em inglês pra ele fazer, e mandou entregar lá em casa. E ela, assim, ela é muito, muito especial mesmo. Tanto que o Dudu é a única pessoa com quem o Dudu consegue ter uma telecomunicação, assim. Liga vó, ele fala oi e tal, e sai fazer outras coisas. Ele não gosta da tela. E é importante dizer que nessa época, quando a gente procurou a aula online pra ele, a gente já tinha decidido que a gente ia... que a gente ia passar um tempo fora, assim. Então a gente também falou com ela, olha, a gente precisa preparar ele para um mínimo, assim, para ele não chegar lá sem entender o que tá acontecendo. Porque a gente... E o Dudu sempre teve muita facilidade com língua, né, assim, com leitura. Ele começou a ler muito novo. E assim, ler mesmo, né, ler e entender o que tá escrito. E com o inglês não é diferente, assim, ele lê bastante já. Ele conhecia ela de antes ou ele conheceu nessas aulas? A Rayane? Conhecia de antes, acho, né? Eu acho que conheceu uma vez antes, mas assim, sem muito contato, deve ter sido coisa né, eu tava perguntando, até porque eu achei curioso você falar que ele não consegue, tipo assim, ele não tem interesse em ficar em videochamada com o avô e não tal, consegue. E com ela tem, eu pensei, talvez seja porque ele tenha conhecido ela através disso, então, tipo, sim, ela é uma entidade da... Provavelmente sim, e quando a gente se encontrou durante a pandemia, porque ela é nossa amiga, né, então a gente foi pra casa dela uma vez e foi muito engraçado, assim, porque o Dudu parece que ele personificou, assim, aquela entidade que ele via através do computador, assim, foi engraçado demais, que ele grudou nela, né, queria soltar nunca mais, assim, queria dormir com ela, comer com ela, fazer tudo com ela, não tinha nem pai e mãe mais. E também porque pandemia, né, era uma coisa diferente. Era o outro ser humano com quem ele teve que tocar. Pessoa. Exato, Ai, muito bom. E como que tá na escola? O Dudu já tá voando, né? Menina. O que aconteceu? É porque ele tá... eles colocaram ele 1 ano... como se fosse um ano pequeno, anterior, né? Pra idade. Ele fez 7, então ele tá na turma do pessoal que tá fazendo 6 ou que vai fazer 6. Tá. Então é como se ele tivesse sido atrasado. Só que o que acontece? Ele reclama muito da questão da infantilidade das outras crianças, que, afinal de contas, são crianças, né? Não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Só que... enfim, a gente já conversou na escola, vai conversar de novo sobre isso, porque a gente sente ele um pouco frustrado e desestimulado, né, em relação às próprias atividades. Por exemplo, ele estava muito acostumado no Brasil, que apesar de todas as críticas que isso possa ter, mas é uma coisa, tem pelo menos algum aspecto positivo, ele levava atividade para fazer em casa. Então aqui não. Aqui é que ele chega da escola, não tem mais nenhum, tipo assim, nenhuma... obrigação. Não é nem questão de obrigação, né? Mas não tem mais nenhum laço com a escola depois que ele chega em casa, como se aquilo fosse só aquela parte do dia. Acabou. O que pro trabalho tá tudo bem, né? Mas pra escola é uma questão de crescimento mesmo, de educação, enfim, é diferente. Então eu acho que isso tá fazendo falta para ele. A gente tenta fazer isso
quando a gente veio para cá, ele já sabia, eu pedi na escola anterior dele que a gente tivesse acesso aos últimos 2 livros, aos últimos volumes do livro, que a gente ia continuar com ele aqui. E a gente continua e tal, mas, por exemplo, a questão da escrita, ele sabe escrever e tal, mas ele fica com muita preguiça. Então, essa falta de estímulo, essa falta de atividade, de exercício, tá sendo um problema para ele e como ele começou a ler muito novo, etc., então ele faz as coisas com o pé nas costas na escola, e aí acaba ficando desestimulado. Mas a gente já conversou lá e mandou e-mail e tudo para que no ano que vem ele esteja na turma do pessoal da idade dele, né? Na turma correta. É tipo como se fosse começar, na verdade, no ano que vem. Esse ano ele tava ali ambientando e tudo. Isso. Em algum outro, tipo nos escoteiros, talvez, ele tem contato com pessoas da idade dele? Sim, nos escoteiros não tem... A idade é até 9 anos? Não, até 7. Até 7? Até e depois 7. Muda pros PEA? Depois muda. Ah, então nem sabia. Vai ter que sair dos quê? Ano que vem, só no final do ano, né? Ah, tá. Tá, mas aí ele tem contato com pessoas Sim, tanto nos escoteiros quanto no Clube do Lego, né? E com essas pessoas ele não reclama, tipo, de ser... Não. Aí ele se sente no mesmo nível de maturidade que eu falo, assim, né? Sim. Eu pensei que talvez fosse isso também, né? Tipo assim, ele é uma criança que lê muito. Então, o Dudu sempre gostou de conversar com adultos, com crianças mais velhas, etc. Então, nesse quesito, eu acho que a diferença que o escoteiro faz é que as crianças são bem mais desenvolvidas do ponto de vista físico. Então, ele, como é uma criança pequena, etc., e aí ele tem que correr atrás, o que é muito positivo para ele também, né? Para o desenvolvimento dele. É uma outra coisa que eu também ponho na conta da pandemia também. Porque, assim, foi cruel, assim, sabe? Dudu é filho único e a gente não tinha... ele não teve contato com outras crianças nessa regularidade, assim. No primeiro ano, não teve. A gente tinha um casal de amigos com uma filha, que é 2 anos mais nova que o Dudu, que a gente encontrava com eles e pronto. Só isso. No segundo ano, a gente ainda conseguiu organizar com outro casal de amigos que tem 2 filhos, que são mais da idade dele e tal. Mas, assim... turma, sabe? Onde eles têm os conflitos deles e eles têm que se resolver, simplesmente não aconteceu, gente. Não deu pra fazer, sabe? Porque tinha que ter isolamento. E aí, quem fez pandemia direitinho, as crianças sofreram muito, assim. Foi muito cruel com elas, assim. E aí, hoje, o que ele tem costume, assim, né? Ele foi acostumado a conversar com adultos, que é a gente. E aí, eu acho que isso dificulta um pouco também, assim, pra ele se integrar de novo com crianças. Ele ama, né? Quando tem criança, esquece o resto da festa e fica só com as crianças, né? Eles amam a zona e tal. Agora, não sei, a questão da identidade, sabe? Dele conseguir se comunicar bem e tudo, assim... dele fazer parte daquele mundo das crianças, os interesses que ele tem são os interesses que ele desenvolveu nos últimos anos que ele ficou só com a gente. Entendi. Que não, muitas vezes não é compartilhado, né, com outras crianças. Não é muito comum ter, verdade. Mas vai adaptar, né? Ainda mais criança. Tá começando. Se o ser humano é adaptável, a criança, então, é assim... o ser humano mais adaptável. Eu imagino que essa questão do sotaque pra ele deve impactar muito pouco, né? Assim, a gente falou pro processo do Steven, ele já soltou, ele já tá falando Steven. Ele tava contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, Steven. Aí a gente olhou um pro outro assim, o quê? Meu Deus, um kiwi dentro de casa. Tipo assim, cérebro plástico demais, né, cara? Exato. Então, assim, eu acho que não vai impactar ele na prática, né? Ele vai absorver isso muito rápido. Não só... Porque, assim, eu posso falar por experiência de... Você também tá fazendo aula, a gente faz aula e tal, a gente tem um contato muito direto, às vezes, com pessoa com sotaque pesado, mas a gente não pega isso fácil, né? Agora a criança não, acho que a criança vai escutando e rapidinho absorve e já faz parte da vida dela. A minha esperança é ele começar a falar assim logo pra ver se eu consigo entender mais. Vai ajudar você, né? Você vai ter muito contato dentro de casa. E aí, o que você tá fazendo aqui? Eu sei que tá estudando, né, Dani? Eu tô estudando, tô no mestrado de Applied Management. E o que você tá achando? Difícil pra caramba. Todo dia eu falo assim, o que eu tô fazendo? Oh, meu Deus. É que são muitas palavras, né? Tem que entregar. Ah, sim, você fala os assignments, né? Os assignments são grandes. Isso é uma coisa... tanta palavra assim, né? Nem conheço tanta palavra assim em inglês, tá difícil. Isso é uma diferença que eu acho negativa. É o único aspecto, talvez, negativo do mestrado, que pelo menos que eu fiz no Brasil e aqui, é essa questão da carga
de trabalho que não tá relacionado ao seu projeto diretamente, sabe? Que você tem muita... Pois é, cara. É bizarro, né, cara? Porque, assim... Muito bizarro. Ele te afoga de tarefas de casa, né? Tipo assim, de coisa pra você fazer em casa, que não tá relacionado ao trabalho às vezes. E, assim, atrapalha o seu projeto porque você tá ocupado fazendo aquilo. Mas, cara, não tem nada a ver, sabe, com o que eu vou estudar no final. E eu fico só... Eu sinto que eu tô perdendo tempo, assim. Exatamente. Perdendo um monte de energia, botando um monte de energia num negócio que, beleza, vou entender os conceitos, vou aplicar os conceitos depois e tudo, mas eu podia estar produzindo. Né? Isso aí foi uma coisa que eu senti também, assim, tem coisa que, beleza, eu aprendi uma coisa interessante, foi bacana, foi legal, mas eu tô perdendo tempo. Assim, tá atrapalhando meu projeto. Eu podia estar focando no projeto, podia estar fazendo aquilo ali e eu tô perdendo tempo. E no Brasil, pelo menos, quando eu tive essa experiência, você tinha aula e tal, mas você não tinha muita coisa pra fazer em casa. Você tinha que dedicar ao seu projeto. Faz seu projeto bem feito e de resto você não tem que preocupar tanto assim, né? E você tá fazendo o quê, Chico? Eu tô tentando arrumar um emprego. Não, mas na verdade eu tô ainda, tô no final do meu doutorado no Brasil. Eu vim pra cá já com as coisas todas acertadas, conversadas, etc., sem nenhum problema. Então eu tenho que defender a minha tese. Provavelmente isso vai se dar até o meio do próximo ano. E tô já aí num processo avançado num emprego que aparentemente vai ser massa. Então... Vamos ver como é que vão ser as coisas. Mas só uma pergunta para vocês dois que vocês estavam falando da questão do mestrado. Vocês não acham que tem a ver com a diferença também da estrutura de como é no Brasil e como é aqui? Porque, por exemplo, no Brasil, pelo menos a minha experiência e das pessoas com quem eu convivi, quando você entra num programa de mestrado, você praticamente já tem um projeto mais ou menos estabelecido, definido do que você quer pesquisar. Então faz sentido você ter tempo para você poder desenvolver sua pesquisa. Aqui não me parece que é o caso. Aqui me parece que você desenvolve esse projeto durante o programa. Então, quer dizer, você tem que ter, de alguma forma, uma base ali para você poder trabalhar, para você poder saber e depois você vai produzir, então, o seu projeto de pesquisa. E aí, nesse sentido, talvez faça diferença, porque você falou, eu poderia estar produzindo, mas você está produzindo, só que você está produzindo uma coisa, entre aspas, paralela, mas que, de alguma forma, vai te ajudar, não? Um professor defendendo mas o que você está falando faz sentido, mas, na verdade, tem uma pequena falha que é o seguinte, você tem uma matéria que está diretamente relacionada ao seu projeto de fato. E o que você faz de assignment dessa matéria, realmente você está fazendo alguma coisa para o projeto, sabe? Você está produzindo, você está criando conhecimento básico ali para você dar sequência. E aí, de fato, você vai desenvolver seu projeto com base nisso. Só que você é obrigado a pegar outros créditos, você tem que completar um número mínimo de créditos, e aí você vai pegar matérias que elas basicamente vão ter a mesma exigência da primeira em termos de carga de horário e carga de trabalho fora da universidade. Então, assim, e você não tem muita, não sei no caso da Dani, no meu caso, você não tem muita opção. Então eu posso ser obrigado a pegar uma matéria que nem tá tão ligada assim à minha área, saca? Eu não tenho nenhuma opção. Você não tem opção? Tipo, eles vão jogando pra você? Sim. Pra mim tem uma opção, mas assim, são 9 disciplinas diferentes, eu tenho que escolher 3 dessas 9. Só que aí chega num semestre, eles viram pra mim e falam, só vai ter disponível pro semestre que vem a disciplina X e a Y. Escolhe uma delas aí. Eu entendo, mas é porque eu fico pensando que a natureza do programa de mestrado me parece ser outra proposta. Porque, por exemplo, no caso da Dani, que é Applied Management, tem várias pessoas com backgrounds muito distintos. Então ela é arquiteta, acho que esse é o maior problema. Tem engenheiros, enfim, tem pessoas de tudo quanto é área que precisam ali de uma base para poder desenvolver um projeto em management. Sim. Por exemplo, na filosofia ou na biologia no Brasil, as pessoas que fazem esse tipo de mestrado ou são biólogos, ou são filósofos, ou enfim... Já tem, né? Exato, você já tem. Inclusive, não sei como são, em outros programas, mas no programa da filosofia na UFMG, onde eu fiz mestrado e faço doutorado, se você vem de outra área, você tem que fazer uma prova comprovando que você tem conhecimentos básicos na filosofia. Sim. Sim, você não ter obrigatoriamente o background de management, né, para poder entrar no mestrado, realmente, tipo, eu precisava ter aulas para conhecer os modelos, porque eu não sei nada do assunto. Então isso realmente faz muito sentido. O que mais me incomoda, na verdade, é que eu vou ter que escrever as 20 mil palavras lá do final em 6 meses. E isso tá, tipo assim, como que eu vou fazer isso, sabe? Eu já quero começar hoje. E eu, né, assim... Eu não posso começar hoje porque eu tenho 2.500 palavras para entregar na sexta-feira. Não dá pra você ir dividindo as 20 mil em poucas, porque você tem mais outras além. E aí, não você vai sei ter que escrever como uma média de 110 palavras por dia aí nos 6 meses.
Uai, Ele fez fazendo a essa conta aí, eu acho que dá pra fazer. Você vai confiar na conta da pessoa que é de humanas, gente? Tá errado isso aí, hein? Menino, pode confiar. Eu tô brincando. Eu confio na sua conta, Chico. O Chico é de humanas, mas é de filosofia da lógica. Não, né? mentira. Não, Filosofia da linguagem. Não, eu tô de frente pra ele aqui também. Enquanto você tava falando, eu vi o olho dele virando pra um lado, virando pro outro. Eu falei... Computor, ele tá pensando alguma coisa. Então, assim, ele fez a conta, viu, gente? Pode confiar. Não quero ninguém pegando calculadora aí, desconfiando dele não, tá? Pode confiar. O Chico é o cara que, na hora que chega a conta no bar ali, ele já pega e fala assim, você vai pagar tanto, você vai pagar tanto. Isso só chama controle, não tem nada a ver com matemática. Mas você é essa pessoa que consegue fazer isso? Tipo assim, eu tenho 20 mil palavras, eu tenho que fazer 100 e tantas por dia. Aí você senta e faz 100 e tantas por dia? Eu gosto de pensar que sim. É? Você gosta... O Chico Você pode fazer outras coisas e tal, tá faltando 3 dias pra entregar, você escreve as 20 mil. Isso, é isso que acontece. Eu faço isso também. Faltam 3 dias pra entregar, eu escrevo 10 mil palavras, entrego e rezo, né? Assim, acho que ele não vai ver que tá só metade. Acho que ninguém vai contar essas palavras. Não. Deixa eu pedir pra vocês aqui, a gente tá indo pra 40 minutos, a gente tem 58 minutos de programa, eu quero pedir pra vocês uma música. Vocês já tinham me dado aqui uma dica adicional, a gente vai ter condição de passar uma só. Qual que vocês querem? Vocês querem Mutantes ou vocês querem Francisco Alombre? Você escolhe. Mutantes. Mutantes? Então nós vamos passar El Justiceiro, Os Mutantes. Vocês ouviram Os Mutantes, El Justiceiro? Eu tive o prazer de ouvir essa música ao vivo no SWU de 2010. Já foram show dos Mutantes, já? Não? Muito, muito bom. Eu vi que vocês foram show do Foo Fighters, cara, que a gente foi também. Foi uma coincidência muito interessante, eu né? contei pra Dani, eu tava stalkeando ela. A gente se viu lá. Sério? Não. É porque eu tava stalkeando a Dani no Instagram, eu fui até 2015. Eu tava com muito tempo livre, sabe? Aí eu vi o show. Não tem tanta coisa assim também, né? Meu Instagram Nossa, cara, e a melhor música que eles tocaram não era deles, na minha opinião. Foi o Queen, Under Pressure. Under Pressure mesmo. Eles sempre, né, naquela turnê, eles estavam sempre pegando alguma música, fazendo um cover. Geralmente era Queen, mas às vezes variava um pouco, fazia David Bowie também, né? Mas eles faziam um cover específico, era sempre um momento muito bom, né, cara? O show foi bacana demais, né? Foi. Inclusive o show antes também foi muito bom, né? É de quem? Eu esqueci o nome, cara. Ruby. Como é que chama essa banda? Esqueci. Eu não sei nem se eu tava lá. Eu nem sei se a gente chegou pro show. Eu esqueci também o nome. A gente chegou meio atrasado também nesse show, né? Chegou, tipo, quase no meio do show, porque deu uma bagunça danada na entrada. Mas, assim, foi muito bacana. E vocês falaram que moraram 3 anos nos Estados Unidos. Vocês rodaram muito, não só pelos Estados Unidos que eu falo, assim, em questão de viagem. Vocês costumam 3 viajar? anos não, sou 3 meses. 3 meses, desculpa. Eu tô assim, 3 anos. Né? A Dani é mais viajada que eu, mas a gente viajou juntos, nós fomos para os Estados Unidos, embora tenha sido uma viagem que a gente se encontrou no final, e a gente tenha se encontrado no meio dela, mas a gente tava fazendo coisas diferentes. Aconteceu o seguinte, um amigo do Chico chegou pra ele e falou assim, estou indo pros Estados Unidos fazer aqueles negócios de work and travel. Vou lá pra prato lá, ganhar uns dólares e viajar no final. Ah, beleza. Aí o Chico nunca tinha tido experiência de viajar pra fora. Tinha? Não. E aí falou assim, não, vou também. E a gente tinha acabado de começar a namorar. Mas na verdade foi menos a experiência de viajar pra fora. Eu queria, tipo assim, eu sempre fiz aula de inglês, etc. Mas nunca precisei do inglês, viver a língua. Então eu falei assim, eu quero saber se eu sei inglês de verdade. Porque ficava falando assim, pôr no currículo, sei falar inglês, etc, etc. Mas assim, deixa eu ir ver se eu sei fazer isso mesmo. Então foi mais nesse sentido. E aí veio com essa pra mim e eu falei assim, olha, legal, sei tudo, acho que eu vou querer ir também. Mas eu não vou querer esse negócio de trabalhar, não. Vou querer ir pra fazer aula de inglês. Aí conversei com meu pai falou, não, tudo bem, vai fazer aula de inglês lá, 3 meses, não tem problema não. Eu, beleza. Aí eles, quando você vai de work and travel, você tem que esperar a vaga sair pra ver pra onde você vai, né? Você fica sem saber pra onde você vai. E eu, como ia fazer aula de inglês, precisava escolher qual escola que eu ia fazer. E eu falei assim, pelos preços aqui e os lugares e tal, eu acho que eu vou querer, vou chutar aqui, vou pra São Francisco. Tomara que você vá, né, pra Costa Oeste pra gente ficar pelo menos junto. E aí ele foi pra Vermont, que é do outro lado do país. Quase Canadá, né? Quase Canadá, faz divisa com o Canadá. Pra cima de Nova York ali. E aí a gente ficou... Vocês acabaram de ouvir o melhor What que tem nessa Invercargo, que é do Dudu.
Mas aí eu fiquei 2 meses fazendo curso de inglês em São Francisco e aí me deram a dica lá que a mesma escola tinha unidades no país todo, então eu podia escolher mudar de escola, não precisava ficar o programa todo na mesma escola. Uhum. E aí eu fui pedir transferência para Boston no último mês. Então, no último mês eu fiz a aula de inglês em Boston. E o Chico trabalhou os 3 meses em Vermont. E aí, como a gente tinha já programado a nossa viagem antes, a gente já tinha reservado o hostel e tal pra gente viajar juntos uns 20 dias depois que tudo acabasse. E aí, a gente voltou pra São Francisco, ficou lá uns 10 dias, fomos na Napa Valley, né, nos vinhedos e tal, umas coisas assim. E depois foi pra Nova York, né? Exato. E enquanto eu tava em São Francisco também, eu comprei uma passagem lá, num Réveillon e tal, pra poder ir pra Vermont. Passei um fim de semana lá com eles e voltei. Umas coisas assim, muito bate-volta, sabe? Acho que Vermont é meio que um retiro romântico, né? Assim, de galera vai pra lá pra... de esqui. Eu trabalhava na montanha de esqui, embora não tivesse nada a ver com esqui. Eu trabalhava no supermercado. Tem um episódio de Friends que eles vão pra Vermont, né? A Mônica e o Chandler. Eles vão pra... não é o que o Chandler, na verdade, vai com o Ross, não? Porque a Mônica não podia ir? Não lembro. Mas eu lembro dessa... rola coisa assim mesmo. Vocês têm alguma história interessante de viagem pra contar pra gente? Então, que aí quando a gente foi pra Nova York, a gente, né, fez a nossa viagem toda de forma que a gente sobrasse só o dinheiro contadinho ali pra passar 5 dias em Nova York e voltar pro Brasil em seguida. E aí, a gente tava com aqueles Visa Travel Money, né? Que é cartão. VTM. E não sei porquê. Falei assim, não, vai que tem um lugar que não aceita. Limpamos Visa Travel Money, sacamos todo o dinheiro, colocamos na minha carteira e fomos pro avião. Chegamos lá no avião e tal. Pra chegar em Nova York, a minha bolsa não coube no bagageiro. E aí, pra ela caber, eu tirei a carteira que tava no bolso da frente, assim, tirei a carteira e coloquei no bolso do banco da frente. Beleza, passamos a viagem toda, era o último banco do avião, a gente foi, tipo, lá na cozinha. Aí... Cozinha não, no banheiro. Antes fosse cozinha. Lá no banheiro. O cheiro é melhor, né? Exatamente. Aí a gente desceu do avião e tal, na hora que a gente passou daquela portinha que você não pode mais voltar, que é pra onde sai a mala, assim, a minha carteira, eu lembrei que a carteira eu deixei dentro do avião. Com todo o nosso dinheiro, todos os cartões, tudo. Aí... virei pra trás, o policialzinho que tava lá, já pôs a mão na arma, assim, e falando, você não pode mais entrar aqui. Eu, não, minha carteira ficou dentro do avião, levantei as mãos, assim, e tal. Aí, não, tem que ir lá, reclamar lá no... Não, imediatamente eles se comunicaram, aí ele falou, acharam sua carteira. Não, ele falou, você tem que reclamar lá na companhia. E aí eu fui lá na companhia, 10 minutos depois, sim, a companhia ligou lá no avião e falou assim, não, sua carteira tá lá, já acharam, tá tudo bem. Eles vão trazer aqui, só que não dá pra ser agora, porque eles estão limpando o avião, não sei o que, e não tem ninguém pra trazer essa carteira aqui. Eu, não, tudo bem, já acharam a carteira, vão trazer aqui. 2 horas depois... Nossa. 2 hours later. 2 horas depois, apareceu a carteira, veio um policial trazendo a carteira. Eu abri e falei assim, cadê meu dinheiro? Aí o policial olhou e falou assim, não tinha dinheiro nenhum aí. Aí eu, não. Nossa. Era só todo o nosso dinheiro, era, sei lá, $300. Não, $500. $500 pra passar 5 Mas isso em 2011. Nossa. 5 dias, nem era muito dinheiro, porque era assim, era o restinho do dinheiro da viagem que a gente tinha pra poder passar os últimos 5 dias fazendo coisas baratas e ir embora no dia seguinte. Aí, falaram que não sei o que, aí nós fizemos um BO em inglês. Foi aí que a gente viu que o inglês estava realmente bom, que a gente precisou fazer um BO em inglês. Brigamos com os policiais, não sei o que e tal. Aí tinha uma mulher que tinha perdido a mala, que ficou vendo eu chorando, desesperada, virou pra mim, me deu $50, falou, toma, pra você pagar o táxi. Me deu 50, eu falei, obrigada. Aí a gente... Aí eu consegui tirar $50 no Bank of America, não sei como, com meu cartão do Banco do Brasil. Saiu lá, saiu o dinheiro da máquina. Aí a gente pegou um táxi, o táxi deu $50 exato, e tem que dar tip, né? Aí a gente botou $50 na mão do cara e virou as costas e foi embora, assim. Chegamos lá no hostel, explicamos a situação pro cara, e o hostel era muito bem localizado, era no Upper East Side. Uau, Serena Vanderbilt. Yes. Exato. Socialista de iPhone. E aí, era muito bom porque era fácil de andar a pé. Sabe? Então a gente ficou mais tranquilo assim. E
chegamos, explicamos lá pra ele, era de noite, e ele falou assim, não tem problema, vocês podem ficar aqui no hostel, e amanhã vocês vão no seu banco, né, que tem Banco do Brasil em Nova York, pra poder tirar o dinheiro, é só deixar seu passaporte aqui comigo. Não, beleza. E ele apreendeu meu passaporte. Meu Deus. Aí, beleza. Nós entramos lá no hostel, ficamos lá. O amigo do Chico veio, emprestou uma grana pra gente. No dia seguinte, a gente foi no... Valeu, chute. No dia seguinte, a gente foi no Banco do Brasil, rapamos a conta do Chico lá no Banco do Brasil. E aí, pagamos o hostel. E aí, a gente tinha, sei lá... Juntamos as moedinhas lá, contamos todos os bolsos e tal. Tinha $100 pra passar os 5 dias. Não tinha sobrando, sabe? Aí a gente comprou, pão, queijo, um pote de sorvete, uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e uma garrafa de vodka. De 1 litro, 750 ml. De quase 2 litros de vodka. Porque o plano era o seguinte, nós temos que falar que tinha uma racionalidade por trás. A gente tinha um plano. Eu acho que sempre tem quando tem vodka envolvido. Exato. O plano era a gente ficar um dia bebendo, o outro dia inteiro de ressaca e a gente ia viajar no terceiro dia e voltar pro Brasil. Boa estratégia. Foi isso. Aí o que a gente fez? O dia que a gente foi comprar essas coisas, a gente almoçou no McDonald's, a gente... era dia de St. Patrick's Day. Foi a primeira vez que a gente foi no McDonald's nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que a gente foi no McDonald's. Era St. Patrick's Day. A gente viu a parada na rua, na Quinta Avenida, ficou de bobeira deitado na grama no Central Park, foi no Museu de História Natural depois das 5 da tarde, depois das 4 da tarde, que é de graça, porém ele fecha às 5. Então a gente ficou 1 hora de graça dentro do museu. Deu tempo de eu tirar uma foto. Ah, não, essa do busto. Não, do busto do Sócrates foi em Londres, isso, foi em Londres. E é isso. Aí a gente voltou pra casa, bebeu a vodka toda. E o plano funcionou perfeitamente. No dia seguinte a gente só dormiu, comeu queijo quente e... Oi, amor. Como é que eu posso sair entrando? Foi mal, gente. Só um instante. Termina aí. E a gente comemos queijo quente, ficamos de ressaca tomando sorvete e fomos embora depois pro Brasil. E a gente, assim, tava tão sem dinheiro que a gente pegou comprou uma passagem de trem lá, de metrô, pra poder ir no JFK pra mudar a passagem do Schutz, nosso amigo, que ele ia fazer umas coisas que ele desistiu, e ele resolveu ir embora junto com a gente. E aí a gente pegou esse metrô pra voltar pra cidade de Nova York, a gente não podia sair do metrô, senão a gente não ia ter dinheiro pra comprar outra passagem de metrô. A gente passou embaixo da Times Square, embaixo. E não saiu pra olhar. Ai, meu Deus. Que dó. A gente foi em Nova York, não viu nada. A gente viu só o Central Park, o McDonald's o Museu de História Natural foi fantástico, tá ótimo. Foi ótimo mesmo. E o dinheiro? Sensacional. Nunca mais. Que dinheiro? Que dinheiro? Meu Deus. E aí, Estados Unidos, tá, gente? Que isso aconteceu. O Rafael tá ali sofrendo, imaginar se fosse com ele. Eu tô sofrendo mesmo. Imagina $500 em 2011. Você falou de fazer BO, eu tive que fazer um ontem, né? Porque nós fomos furtados, não, eu fui furtado, né? Mas foram lá no alojamento lá e tentaram furtar a bicicleta, não conseguiram e levaram a bomba de encher pneu, né? Eu até tinha falado com você, mas é baratinho e tal, tá de boa. Eu não sei porque eu tava na cabeça que eu tinha pagado, sei lá, $15 nessa bomba. Aí eu fui pegar o recibo porque eu fui policial, né? Então, assim, eu sou policial ainda porque até hoje minha exoneração saiu. Mas enfim, eu fui lá já fui levar tudo pronto pro cara, né? Deixar na mão dele. Aí que eu vi que eu paguei $50, eu fiquei tão triste, cara. Nossa. É sofrido demais. Inclusive, valeu pela dica, a gente guardou a bicicleta do Dudu em casa. Eu tô guardando a minha, assim, eu comentei isso até com o policial, eu falei, não sei como que é aqui, mas se fosse no Brasil, os caras voltariam pra furtar, porque isso é muito característico do cara que passou em frente e teve a ideia, saca? Vou furtar ali, vou ver o que tem ali, porque eles tentaram abrir meu cadeado adivinhando código, 2, foi tentando tudo, e eu vi que alguém tinha mexido nele, porque a hora que eu cheguei lá tava 9999, e eu nunca faço isso, né? Eu tranco, mando no aleatório e saio. Como que no aleatório vai cair um 9999, né? Então, assim, eu nem olho o que ficou, chance mas... Existe chance, mas assim... Faz a conta aí, Chico. Ficou probabilidade na comigo. Não, e assim, a primeira coisa que eu vi, eu bati o olho e vi, alguém mexeu nisso aqui. E aí eu olhei pra bicicleta como um todo e vi faltando a bomba. Aí eu foi furtado, não tem jeito, né, cara? Eu achei curioso que a bomba fica junto da bicicleta. Ela fica ela tem um suportezinho no cano, ela fica preso ali com
um velcrozinho, sabe? Sei. Mas agora aprendi a lição, né? Porque eu não esperava que isso fosse acontecer aqui, né? Mas assim, eu vou ter que comprar outra bomba, infelizmente. E agora tem uma bicicleta no meu banheiro. E tem uma bicicleta no banheiro da Dora. Tem uma bicicleta na minha cozinha também. A vantagem de ter aquele banheiro daquele tamanho é que cabe uma bicicleta. É pior que minha bicicleta é enorme, cara. É gigante. Ela não é nem tamanho padrão, não. Gente, deixa eu só vou fazer um intervalozinho só pra explicar uma coisa. A gente tem, em tese, a limitação de 58 minutos, porque o programa que vai ao ar, ele vai ter 58 minutos. Então, pra quem tá ouvindo pela rádio, o programa termina aqui, mas o assunto tá bom, eu vou deixar estender mais um pouquinho pra gente acabar de falar um pouquinho de viagem, porque ficou, assim, 1 hora é muito pouco, cara. Ainda mais pra 4 minutos conversando. 4 minutos conversando é pior ainda, mas eu quero ouvir um pouquinho mais da viagem. Então, assim, pra quem tá ouvindo pela rádio, a gente fica por aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado, e pra quem tá ouvindo através do podcast, a gente vai continuar mais alguns minutinhos aqui, só porque eu quero mencionar o Londres também, né? Onde mais vocês foram até hoje? Então, sabe quando teve aquele problema da KLM, que eles emitiram umas passagens no Cyber Monday? Sim, a Raíssa e o Lucas, minha irmã e meu cunhado, compraram. Conseguiram pegar também. Nós que também sorte, compramos essas passagens. E aí a gente foi na justiça e tal, brigou lá pelas passagens. E conseguimos. E aí fomos pra Holanda, Londres, Amsterdã, Londres e Praga. Se passa, eles foram no mesmo avião com eles, né, velho? Tem essa grande eles chance, foram cara. direto pra Holanda chances. também. Todo mundo, acho que o negócio da porque KLM. era exatamente esse, né? Da KLM. E aí, o Chico tem uma prima, que é muito amiga nossa, é inclusive madrinha do Dudu, que mora em Londres, Tamara. Aí nós fomos pra Londres. Ela fez a cartinha. Aí ela inclusive, que imigração. Menino, nossa senhora, lugar nenhum. Aí a gente foi pra Amsterdã, depois em Amsterdã foi tudo tranquilo, tipo, tranquilo até demais, assim, sabe? Na imigração que você fala? Na imigração, tipo, teve nada, eu nem lembro. A gente conheceu um guarda brasileiro. Tinha um guarda brasileiro lá. Que falou assim, não, segue aí, que vai dar... Vai andando. Vai de boa. Você compra os trem, não tem uma catraquinha, sabe? Não tem nada. Você só paga porque você sabe que você tem que pagar e... Isso foi antes do Dudu, né? É bom salientar. Isso foi antes do Dudu. Foi 2015? Foi. Acho que... Fevereiro de 2015. Foi a viagem que a Segou encomendou, Dudu. Aí, quando chegamos em Londres, a mulher cismou comigo. Ficou me fazendo milhares de perguntas e eu já ficando nervosa. E quando a gente fica nervoso, os ingleses somem do cérebro. E aí... E era muito engraçado porque parecia, assim, desvio de personalidade, sabe? Porque ela conversava com a Dani de um jeito e conversava comigo completamente diferente. A gente do lado ali. E aí ela olhou minha pastinha de documentos, aí cheio de post-it e tal, que a Dani tinha feito. Aí ela eu sou metódica. Aí ela virou e falou assim, nossa, mas você é organizado, hein? E eu falei assim, não, mas foi minha esposa que fez. Aí ela... Aí eu tô assim, olhando, aqui tá rindo a pra mim, voltou olhando, brava pra Dani. Mas, gente, tá claro pra mim. Ela pegou um crush gigantesco no Chico e tava com ódio da Dani. Aí, eu tava com a carta de apresentação quando você vai pra um lugar que você tem um parente, assim, né? Uhum. É legal ter uma carta de apresentação pra pessoa falar assim, não, vai ficar na minha casa e eu que vou custear e tal. Aí eu tava com a carta de apresentação da Amara na mão, assim. Aí ela falava assim, mas você não tem carta de apresentação? Tá aqui, mulher. A carta aqui. Mas aí, enfim, aí entramos. Na saída também deu um outro BOzinho, assim, que... Acharam que a gente era mexicano. A gente é muita gente. Eu tava de cabelo enroladinho, assim, grande. Chico tinha uns cabelos grandes. Barba, cabelo e tal. Aí ela pegou nosso passaporte e a gente tava indo pra Praga, né? Ela, eu tenho que ver se vocês precisam de visto. Aí a gente, visto? Mas não precisa de visto pra ir pra Praga. Aí, beleza. Aí, que é a União Europeia, né, e tal. Aí ela pegou os nossos passaportes, tá lá no telefone, eu falei assim, vou chegar perto dessa mulher pra ver o que ela tá falando aí. Aí ela pegou o telefone e falou assim, eu tô aqui com 2 mexicanos, não, mexicano não, eu não sei se o México precisa de visto. Mas a gente é brasileiro não precisa. Aí ela olhou, não, tá certo, tá, deixa eu passar. Em Praga também não teve problema nenhum, de Praga a gente voltou na Holanda e depois voltou pro Brasil. E você também já foi na Espanha. Já fui pra Espanha. Né? Eu fui pro Uruguai. Essa viagem do Uruguai também tem um caso engraçado, que a minha mãe e minha irmã foram e esqueceram de levar cartão de crédito. E elas tinham um dinheiro, tipo assim, sei lá, R$200, alguma coisa assim. Coisa boa de esquecer. E aí, tipo assim, o Banco do Brasil mais próximo, onde elas conseguiriam sacar dinheiro, ficava no Rio Grande do Sul, teria que fazer uma viagem. E minha mãe é super travada, e minha irmã era muito jovem e tal. Aí minha mãe falou, não, vem...
Traz o meu cartão. Traz o o meu Chico cartão. foi pro Ah, você Uruguai. foi como portador, então. Gente, O Chico foi pro Uruguai num dia e voltou no outro. Não, acho que foram 2 dias. Acho que foram 2 dias. Eu cheguei, eu cheguei em Colônia de Sacramento. mas eles falam assim, eu vou só ali no Uruguai levar o cartão da minha mãe e volto. Foi isso que ele fez. Tipo isso. E aí, Muito bom. E mais recentemente, aí já com o Dudu, a gente foi pra Itália, que né, minha mãe tem família de ascendência italiana, e ela queria conhecer, a gente foi bem legal. Foi ótimo. Viagem com as crianças. Nossa, fantástico. Vocês fizeram o que em Praga? Tô te perguntando porque eu fui pra lá também. Só uma coisa que eu queria falar rapidamente, porque, né, as pessoas, enfim, Europa, etc, não sei o que lá. Cara, em todos os lugares que a gente foi, eu fui provavelmente eu tenho cara, não sei se dá pra ter cara disso, mas em todos os lugares que a gente foi, eu fui abordado na rua por pessoas me oferecendo droga. Todos os lugares. É, o cabelo, Todos. a barba. Aqui Eu ainda passei Esse é por o não. estereótipo, Aqui né? ainda não. Eu mas passei por isso na Colômbia. Todo lugar, gente. Impressionante. Mas Praga, o que a gente fez? A gente ficou bastante na cidade, né? Acho que a gente A não vê... gente viajou essa viagem da KLM, a gente não tinha dinheiro pra ir. Uhum. A gente só foi porque a KLM fez a cagada Deu. lá. Pode falar cagada. Pode. Inclusive, a gente estimula a KLM a fazer de novo, tá? Isso, A gente eu acho que foi muito A bom. gente não tinha como saber que era cagada, né, na verdade, Não. porque a gente tava procurando passagem pro Cyber Monday, Aham. é um negócio que, assim, a gente conhecidamente tem passagens mais baratas, É. e a gente viu o negócio lá e falou assim, uai, né, vambora, Nossa, tá muito incrível bom esse essa preço. promoção, eu nunca vi essa É promoção isso desse aí, jeito. e aí, assim, com as passagens nesse preço, a gente conseguiria dinheiro pra poder fazer alguma coisa, fazer né? alguma coisa nesses lugares. Sim, É. mas alguma coisa... A gente conseguiria dinheiro pra fazer o que a gente fez, Uhum. que é ir sem dinheiro. E aí ficar em só do lado de museu, fora. etc. Em Praga a gente foi naquela mesquita que eles falam que foi o primeiro golem, né? Onde o golem surge. A gente foi nessa mesquita, a gente foi lá na estátua do Kafka, Uhum. a gente passeou muito... No Museu do Kafka você não foi, não. Você foi até... Só do lado de fora. Só do Tinha lado que de pagar fora, pra entrar, é. a gente não pagava. Naquela torre, por exemplo, que tem O relógio. um relógio Uhum. na Nós praça ficamos principal. Ah, o relógio astronômico. Isso, aquela Uhum. fantástica. A gente Nossa, só aquele foi, é muito bonito, a né, gente cara? só foi lá embaixo também. De uma pedra, eu não sei se é mármore preto, né? É. Era muito bonito. Não, e o relógio em si, cara, eu devo ter ficado, sei lá, uns 40 minutos olhando pra aquele relógio lá, tentando entender, e não entendi nada. Todas assim, as né? catracas É. mexendo. Em Praga a gente descobriu o Trideunik, né? Aquele rolinho de cinnamon, como é que chama isso? De canela. É muito gostoso. Eu não também. comi, não. Nossa, era bom demais. Era bom, viu? É o que eu descobri em Praga, eu descobri assim, epicamente, foi Foi absinto. dica do Tito. Ah, absinto? É absinto, porque o absinto lá é o absinto original, né? Ele tem a erva mesmo, e assim, a porcentagem de álcool chega a 98%, sabe? Nós E- fomos num negócio lá de cerveja e tal, mas não vimos absinto, não sabia que era de lá. Eu não sei Se se... soubesse, tinha bebido. Eu não sei, tipo assim, eu não sei se lá é o lugar onde nasceu o absinto e tal, onde sei. começou a produzir, mas eu sei que lá é muito forte por isso, esse é um dos motivos. Nós fomos no castelo. Vocês foram no Aquele castelo também, né? fomos. Muito... Tinha Charles Bridge, né? É. Aquela ponte famosa que eles ficavam tocando Tem as estátuas, jazz, né, de um lado e do outro e tal. É muito bom. Tem um prédio do Frank Gehry que a gente passou lá na porta pra olhar também. Aquele dançante, você tá falando? Isso. É, muito bacana aquele lá também, né? É, legal. Eu tirei uma foto, mandei pra uma amiga minha que é arquiteta também, porque, assim, eu nem conhecia até chegar lá. Uhum. Cara, olha como que eu conheci as coisas em Praga. Era 2010 quando eu fui lá. Eu comprei aqueles guia de papel, cara. Sei. Uhum. Saca? Pô, meu celular era... Eu não lembro nem se era o 1100 ainda ou se era o V3, mas era tipo assim, era um celular que não tinha nada. Quando a gente tava nos Estados Unidos nessa época e era Era difícil. mapa na mão, né, velho? Aquele mapa gigantesco que tava se abrindo no meio do povo lá, tipo assim, ia testar de turista, né? Todo mundo olhava, já sabia que você era turista e tal. E aí, as coisas que eu fiz em Praga foi assim, foi olhando nesse guia, o que tinha de opção e tal, e também limitadíssimo de dinheiro, então eu fui nas coisas mais baratas possível, sabe? Aí, mas uma experiência que eu achei que vocês talvez tivessem feito, que vocês acham que vocês iam gostar muito, é ir no Sedmisvabu, que eu não sei se pronuncia assim, porque tem um acento circunflexo de cabeça pra baixo no Z, tem uma bolinha em cima do V, saca? Acho que Praga foi o primeiro lugar que eu me senti analfabeto, sabe? Assim, de olhar uma placa e, cara, o que tá escrito? Não sei. Mas você parou pra analisar, assim, as palavras? Porque elas têm um quezinho de português ali. Algumas têm uma coisa latina, Latina, né? Algumas realmente têm. Esse que eu tô falando era um restaurante medieval lá. Era tipo assim, um restaurante barato e tal, não tinha nada demais, mas assim, ele tinha aquelas mesas gigantescas, você sentava, era tipo sentar comunitariamente. Uma taberna. Era a taverna, saca? Era basicamente isso. E tinha apresentação, tinha dia que tinha luta de espada, tinha dia que tinha legal. dança e tal, e é uma experiência que eu acho que vocês iam gostar muito. A gente foi num lugar, tipo isso aí, aquele primeiro lugar que a gente foi numa ruína, foi entrando assim e tal,
que tinha uma cerveja gostosa e tinha uma amêndoa refogada na cebola. Que isso, Efeito sonoro. Sonoplastia por Dudu. Isso aí é a amêndoa sendo refogada na cebola. Dudu fazendo aqui pra gente. Que era delicioso, você lembra? Ele era assim, era um lugar assim, tinha umas mesas e eu acho que ele falou de umas coisas. Eu não sei se tem tempo, mas um comentário interessante, vou tentar ser breve. Não, pode falar, não esquenta. É que você falou o negócio do mapa, a gente tava conversando com o Dudu outro dia, falando assim, olha, nem sempre existe o celular, essa facilidade de GPS, etc. Aí ele pergunta pra gente assim, como é que vocês faziam pra poder viajar? A gente falou assim, as pessoas escreviam, elas falavam assim, ó, desenhava no posto tal você vai entrar à direita. Eu lembro muito de um time meu que adorava fazer isso, a gente é do interior de Minas, e ele foi morar em São Paulo, no interior de São Paulo também. Então, assim, era muito complicado chegar na casa dele. Aí ele falava assim, você vai andar tantos quilômetros na BR e tal, mais tantos quilômetros, etc, na Raposo Tavares, não sei o que lá das quantas, e você parava e conversava com as pessoas, né? Você falava assim, oi, boa tarde, tudo bem? Com a senhora? Informações. De informação, né? Então, assim, é um negócio muito maluco isso. Se fosse em Minas, era segue reto toda a vida. Isso. Aí você vira de... Você conhece o filho do João? É lá a casa do lado dele. Como se em Minas tivesse muita estrada reta, né? Você pergunta da Dona Maria que ela tá sempre lá na porta. Não, e é bizarro, né, cara? Que Minas, isso aí não é coisa do interior. Em BH eu já passei por situação assim, de chegar e perguntar ao cara, onde que fica tal lugar? O cara virar pra mim e perguntar, você sabe onde fica a casa do bode? E eu, cara, sei. Porque eu falei que sei, porque eu falei, isso vai levar um tempo pra ele explicar quem é o bode. Se você falar que não, ele ia explicar quem que é. Pode ter um outro caso muito bom, posso contar Pode também? Vou tentar ser breve de viagem. A gente foi acampar em Lavras Novas, interior de Minas também. Aí tinha um irmão de um amigo nosso cujo apelido é Bode. E aí a gente se perdeu uma hora, a gente queria ir pra uma cachoeira e tal, não sei o que lá. Aí o grupo era muito grande e tal, só que a gente tava com o horário apertado, porque já era tipo 3 horas e quando escurece e tal, você pede cachoeira, se chove, é bom, você sempre tá longe. Aí o celular não funcionava, o GPS não tinha orientação nenhuma. Aí a gente se dividiu em 2 grupos, assim, as pessoas falam assim, eu acho que é pra cá, eu acho que é pra lá. Eu falei assim, gente, eu acho que é pra cá, vou nesse caminho aqui. Aí esse irmão desse amigo nosso, o Bode, olhou pra mim e falou assim, gente, eu vou com o Chico, porque ele tem meio cara de mendigo, mendigo sabe se localizar. Aí talvez explique o mexicano também, sei lá. E deu certo? Não deu certo. Eu tô falando assim, eu tive um caso parecido em Águas de Lindóia, cara, mas assim, foi o Léo Chincha, meu amigo, cara, um abraço, Chincha. Ele claramente só escolheu o outro lado porque todo mundo tava escolhendo um lado diferente. Sabe, todo mundo, eu acho que é pra cá, eu acho que é pra cá. Aí ele escolheu o outro porque a gente obviamente ia no que a maioria escolheu. E se desse errado, ele ia ficar o caminho inteiro. Eu avisei. E foi exatamente o que ele fez. Aí ficou o caminho inteiro falando, porque a gente errou demais, cara. A gente deu uma volta na cidade inteira a pé pra tentar voltar pro alojamento, né, cara? Então eu pensei que você tivesse usado a mesma estratégia aí com ele. Não deu certo. Eu acabei de contar o caso do Bode. E na Itália, o que vocês fizeram de bacana lá? Nossa, a coisa mais impressionante pra mim foi, a gente foi em Assis, São Francisco de Assis, né? E ver eu não sei como é que chama, não era catedral. Não era catedral? Acho que era... Basílica. Talvez. Porque tinha uns afrescos coloridos de... Como é que chama isso? Você fala da estética? Estética árabe, de influência árabe, né? A basílica, etc. E assim, era muito bonito, foi uma coisa que eu não estava esperando. É uma cidade com ares medievais também, assim, toda de pedra, etc. E não estava esperando, foi muito fantástico. Agora, Florença, assim, a cidade é um charme bacana, completo. Aquela, né, a gente foi lá inclusive eu ouvi vocês falando também que vocês foram lá no Michelangelo, né? Na praça, né? E foi muito legal também, porque essa história é muito bacana, que a minha mãe, com muita dificuldade de andar, ela lembra falando disso até hoje, fala assim, não, a Dani que foi crucial, ficou me ajudando, falando assim, me incentivando, vamos, você dá conta. E aí na hora que você chega lá e vê aquele pôr do sol com aquele domo, né, fantástico, nossa, foi muito incrível, assim, a Itália, e outra coisa também, assim, que me falaram, o Coliseu não é tanto lá, essas coisas e tal, né, desanimando um pouco, e claro, a gente foi, cara, que isso, Coliseu, essas coisas assim, fantástico, um negócio gigante, absurdo, né, no cara? meio da cidade, sabe, é muito absurdo. Isso foi uma coisa que a gente tava falando de Roma, cara, porque eu geralmente não gosto de experiências em capitais, assim, eu procuro buscar mais coisa do interior, que acho que tem uma vivência melhor, com contato cultural mesmo e tal, mas assim, a capital é sempre essencial, porque, você vai em museu, é o lugar onde você acha os melhores, né, nesses aspectos, né? Mas uma coisa que eu achei incrível de Roma é que às vezes você tem coisa que você nunca ouviu falar. Você vira uma esquina e tem, sei lá, uma pilastra de 30 metros de altura, sabe, enorme,
toda talhada, cheia de coisa desenhada nela, e assim, isso não é nem conhecido, assim, por mim, não era, pelo menos, né? Se for catalogado, não vai caber, né? É muita coisa lá. E outro dia eu tava vendo um guia de Roma, assim, você vira uma rua aqui, sai do Coliseu, vira aqui uma ruinha, e aí você desce não sei o que, e aí tem toda uma cidade romana embaixo ali, que eles estão descobrindo agora. Tanto que não tem metrô, porque eles começam a fazer escavação pro metrô, acha mais um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico, e aí tem que parar as escavações, catalogar tudo. O próprio Palatino é um negócio inacreditável, né? Assim, a dimensão da coisa. E uma outra coisa também que me impressionou bastante foi a Fontana de Trevi. Assim, eu imaginava que seria um negócio pequeno e tal, e na hora que você chega lá, é simplesmente maravilhoso. E é muito bonito, né, muito cara? Bonito, é lindo demais. Até a cor da água, né? E o Dudu tava nessa viagem, ele tirou umas fotos muito legais, lambendo minha mãe na Torre de Pisa. Na Torre de Pisa. Vocês foram pra lá também? Fomos de bate-volta. Tirou a foto clássica lá, fez alguma versão bacana dela? Não. Segurando a torre, tirando. Tiraram segurando só. Sim. Cara, eu já vi tweetadas, assim, fazendo uma lista de fotos de coisas criativas a fazer com a Torre de Pisa, saca? Inclusive obscenas, né? Inclusive obscenas, tem várias delas também. Principalmente obscenas, eu acho. Geralmente obscenas, né? Gente, a gente vai ficar por aqui então agora, porque até estamos tomando o tempo de vocês também, né? Que já tem 1h13. Acredito que vai dar pra gente colocar esse episódio inteiro nas plataformas de streaming. Não tenho certeza ainda, mas se não der, a gente pica ele também e faz em 2 partes, coloca um adicional. A gente vai dar um jeito nisso aí. Não dá pra parar esse papo, que tava um papo muito bom. A gente agradece vocês muito aqui pela presença. A gente que agradece o convite. Com certeza. Vocês querem mandar um recado pra alguém? Às vezes falar o nome da sua mãe que eu não sabia. A minha mãe é ouvinte assídua aí agora. Beijo, mãe, te amo. Saudades. Fala o nome dela aí pra eu saber. Maria do Rosário Rivelli. Um beijo, Dona Maria Rosário, mãe do Chico. Beijão, Maria do Rosário. Desculpa aí de não saber seu nome no outro programa que a gente mandou. Um abraço, né? Você, Dani? É isso aí, gente. Agora a vergonha chegou. Ela ficou com vergonha no final, gente. Olha que fofa. Não, e assim, veio preparando a gente. Nossa, aqui eu sou muito tímido, eu tenho medo de falar alguma bobagem, falar alguma coisa errada, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente faz isso o tempo todo, desde o primeiro programa. Nossa vida é isso. E veio e matou a pau, cara. Não, que isso. Dudu, quer despedir do povo aqui? Tá me escutando? Parece que não, ele tá com fone de ouvido ali, tá concentrado no jogo e tal. Mas beleza então. Gente, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por ter abrido o coração pra gente aqui. E assim, pra nós é um prazer que tenha sido vocês dois a primeira entrevista, porque são 2 amigos que a gente fez aqui que a gente vai levar pra vida inteira, sem dúvida, né, nega? Com assim, certeza. A gente se identificou muito. Igualmente. E assim, a gente ficou muito feliz com tudo que aconteceu desde que a gente conheceu vocês, assim, sabe? Inclusive com o Dudu que tá se despedindo de certa forma aí. Ainda bem que a Isadora continuou olhando pra camisa, né? Foi um processo. Mas tem uma coisa engraçada não, bacana, foi o comentário que eu fiz com o Rafael quando vocês chegaram. Eu lembro de ver vocês, de comentar com o Rafael assim, eles são bacana, porque eu vi os 3 sentados na grama lendo com o menininho, eu não sabia quem que era. Aí eu falei, esse povo aí é legal, tá lendo na grama? Não é qualquer um que faz isso. Lendo pra criança, né? Lendo então, pra criança. Então foi muito bacana mesmo. E essa é uma característica dos vocês dois que salta, assim, né? Que destaca muito, né? Que vocês são excelentes pais. A gente percebe isso obrigado. A educação do Dudu, a gente percebe isso na relação com ele, mas também em tudo que vocês fazem. A gente vê a maneira como vocês educam ele. É inspiradora, né, nego? É verdade. Muito inspiradora. Muito obrigada por terem vindo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa turma de mineiros falando por 1h30 aqui. É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. E a gente vai ficar aqui o finalzinho com Francisco Elombre e Calor da Rua.